Um jovem estudante se revolta com tantos criminosos soltos na rua, porém tudo muda quando ele encontra um caderno misterioso capaz de matar qualquer pessoa apenas escrevendo o nome dela no caderno. Você querendo a continuação desse filme, Death Note 2, deixa seu like porque a meta é de 10 mil likes, e se você quer um resumo de Stranger Things, The Boys ou a continuação de Death Note 2, comenta a frase "Eu quero". Light é um estudante de direito no Japão que certo dia resolveu acessar o banco de dados da polícia e ficou abismado com a quantidade de crimes sem soluções ou com seus autores livres sem terem cumprido suas penas. Sem acreditar no que tinha lido, Light resolve ir até um bar perigoso para pôr à prova se o que tinha lido era verdade ou não. No bar, ele se senta no balcão e escuta a conversa de um trio em uma mesa próxima. Ele acaba escutando um homem contando para seus amigos como que se livrou da prisão após assassinar um jovem. O homem ainda debocha do estado que o pai da vítima ficou em prantos ao escutar o veredito final enquanto dizia "devolva meu filho". Percebendo que Light estava escutando a conversa, o homem se aproxima de Light sacando sua faca e pergunta se ele tinha alguma ligação com o rapaz que ele assassinou. O homem ainda zomba da situação, dizendo que valeu a pena ter matado porque ele nunca vai pra prisão. Light então sai correndo pro mais longe possível daquele bar. Debaixo de uma chuva forte, Light acaba encontrando um caderno no chão. Ele acha estranho, pois em volta do caderno não estava caindo um pingo de água sequer, então ele resolve pegar o caderno e vai embora pra casa. Ao chegar em casa, Light percebe que na capa do caderno estava escrito Death Note. Light, curioso, abre o caderno e acaba encontrando a frase "a pessoa cujo nome estiver escrito nesse caderno morrerá". Ele não acredita muito, mas nessa hora ele escuta na TV uma reportagem sobre um suspeito de assassinato chamado Yosuke Kaonuma, onde Yosuke havia sequestrado e matado uma adolescente do ensino médio. A reportagem ainda destaca a frieza e a falta de remorso do assassino. Light então decide escrever o nome do homem no caderno e vai dormir achando que nada aconteceria. No dia seguinte, ao sentar na mesa para tomar seu café, ele pega o jornal e se depara com a reportagem dizendo que o assassino Yosuke havia falecido na prisão. Light, ainda sem acreditar, acha que é uma coincidência e apenas ignora a situação. A noite chega e Light está caminhando pela cidade até que para em um semáforo para que o trem possa passar, e ao olhar para o outro lado ele se depara com aquele trio de homens da noite anterior no bar. Uma das regras para utilizar o Death Note é que a morte só irá acontecer caso quem possua o caderno tenha em mente o rosto da vítima. Light então saca o caderno, escrevendo o nome de Takuo, um dos homens do trio. Pouco tempo se passa até que Takuo sente uma dor insuportável no peito e seus amigos, sem terem o que fazer, apenas gritam desesperados. Light então, ao ver essa cena, fica sem reação e ao perceber que o poder do Death Note é real, ele apenas segue o seu caminho de volta para casa. A segunda regra do Death Note é de que o nome que for escrito no caderno morrerá em 40 segundos e caso o motivo da morte não for especificado, a morte será por ataque cardíaco. Mais à frente, Light, caminhando em uma rua deserta, escuta uma voz misteriosa perguntando se ele tinha gostado de fazer isso. Sem entender de onde veio aquela voz, ele olha para cima e percebe uma criatura horrorosa no topo do poste que voa até o Light dizendo ser um Shinigami, que é um deus da morte. Ele diz que seu nome é Ryuki, que acabou deixando seu caderno cair no planeta Terra sem querer. Light então pergunta se Ryuki quer seu caderno de volta, porém a criatura logo fala que não quer. Ryuki diz que se o garoto não quiser mais o caderno, poderia passar para outra pessoa, mas terá da sua mente apagadas as memórias sobre a existência do Death Note. O Shinigami conta para Light que apenas as pessoas que tocam no Death Note podem enxergar o deus da morte. Já no quarto de Light, Ryuki explica que as mortes são necessárias para que a criatura viva por mais tempo, fazendo com que ele fique com o tempo restante de vida que as vítimas teriam pela frente. Meses se passam e acontecem diversas mortes de criminosos e procurados ao redor do mundo. Pelo fato de todas serem sempre do mesmo motivo, que era o ataque do coração, isso acaba chamando a atenção tanto da polícia quanto da mídia, que começam a noticiar todas essas mortes. O medo na população por causa das mortes acabou criando uma lenda urbana onde quem tá por trás disso tudo é um ser conhecido como Kira. O governo, sem saber o que está acontecendo, decide contar para a população que o motivo das mortes é um vírus misterioso, mas o chefe da investigação desconfia que tudo trata de um assassinato em massa. Conversando com o comissário, ele conta que pediu ajuda de Ellie, um detetive famoso conhecido no mundo todo. Então, no canto da sala surge um senhor chamado Atari, que toca a mensagem de Ellie confirmando através de gráficos e estudos que realmente se trata de assassinatos e que todos eles são feitos por um único autor. Tempo depois,
Depois vemos Light de boa no seu quarto, alimentando seu monstro particular com maçãs, até que na TV surge uma reportagem numa transmissão global. Na TV mostra um homem assumindo ser o detetive L, dizendo que seu nome verdadeiro é Lindy L. Taylor. Assim ele fala sobre os atos criminosos de Kira e diz que vai pegá-lo a qualquer custo. Ao ver isso, Light se sente ofendido e logo trata de mostrar para o mundo que ninguém será capaz de parar o novo deus da morte. Então em poucos segundos, o homem que diz ser L acaba morrendo ao vivo na TV, só que momentos depois o verdadeiro L revela que tá vivo, dizendo que não passava de um plano para pegar o Kira e que agora sabia onde ele estava porque aquela transmissão foi feita somente em Tóquio, no Japão. Light fica admirado que tem um adversário à sua altura e assim começa um jogo de xadrez entre duas mentes brilhantes. Com as investigações indo cada vez mais fundo, L, usando a lei das grandes somas, consegue montar um padrão das mortes, onde ao juntar os casos como figuras de quebra-cabeça, percebe que a imagem formada se tratava de um cronograma de faculdade. Quando Light tá jantando com sua família, seu pai policial revela que tá trabalhando no caso do Kira, e aí Light percebe que o investigador-chefe do caso se tratava do seu próprio pai. Querendo saber mais a fundo sobre as investigações, Light pede para que seu pai deixe ele ajudar a descobrir quem é o Kira, só que seu pai rejeita a ideia na hora, dizendo que é muito perigoso. No dia seguinte, Light tá caminhando pela rua quando percebe que tá sendo seguido por um homem. Light então pergunta a Ryuki há quanto tempo aquele homem tá o seguindo, e aí o Shinigami responde que já faz alguns dias. No outro dia, Light junto de sua namorada resolvem pegar um ônibus, só que ao entrar no ônibus ele percebe que logo atrás dele entra o homem que tava o seguindo no dia anterior. Ao notar o seu perseguidor, Light vai até ele e pergunta quem que era o homem e o porquê que ele tava o seguindo. O homem simplesmente nega estar fazendo isso, dizendo que é apenas uma coincidência. De repente, um ladrão entra no ônibus gritando para ninguém se mexer porque era um assalto. Light então escreve em um pedaço de papel dizendo que assim que tiver a oportunidade vai imobilizar o criminoso e mostra o bilhete ao homem que estava o seguindo. O homem, não querendo que Light fizesse isso, revela ser um agente do FBI chamado Ray. Ao conseguir o seu objetivo, que era o nome do cara, Light amassa o papel e o deixa cair no chão. Vendo aquilo, o criminoso vai até os dois pegando o papel do chão e é aí que se assusta porque ele consegue ver o Ryuki. Ele atira várias vezes no monstro, mas vendo que nada acontecia, sai correndo do ônibus, mas acaba sendo atropelado e não resiste. Mais tarde, Light revela que tudo não passou de um plano muito bem arquitetado para descobrir a identidade de quem estava lhe seguindo, então a partir de agora, Light já tinha mais uma vítima em mente. Cada vez mais cruel, Light resolve tomar uma atitude drástica e assim um novo plano surge com o objetivo de descobrir e matar todos os agentes do FBI que estão investigando o caso. No dia seguinte, Ray decide pegar o metrô, só que ele não repara que está sendo seguido pela sua própria esposa. Ao entrar no vagão, o agente nota um envelope e decide pegar ele, então ao abrir, vemos que possui um rádio e uma lista. Ao ligar o rádio, ele recebe a chamada de quem diz ser o próprio Kira. Sem acreditar, Kira resolve então matar o homem do lado do agente, mostrando que realmente era ele. Kira então pede para que o agente escreva seu nome e o nome de todos os outros agentes envolvidos no caso. O agente, ao perceber o que fez, desce na próxima estação e sua noiva, achando aquela situação muito estranha, vai atrás, só que infelizmente antes dela conseguir falar com ele, assiste seu noivo tendo um ataque cardíaco e não resistindo. Deixe seu F nos comentários pelo agente Ray. Antes do Ray morrer, Light, em um ato de vilão total, se revelou pro agente, só que ele não contava que a noiva dele conseguiu escutar tudo. Naomi tá decidida a se vingar de quem fez aquilo com seu noivo e começa uma investigação por conta própria. Começando pelo incidente do ônibus, ela encontra seu principal suspeito chamado Light. Com sede de vingança, ela vai à procura de quem suspeita ser o responsável pela morte de Ray. Rapidamente ela chega até Light e o acusa na frente da namorada, dizendo que ele é o Kira e o desafia a matá-la falando seu nome. É aí que Light tenta, só que não funciona, então a moça revela que lhe deu um nome falso só pra comprovar que ele realmente era o Kira e que vai trazer a verdade pro mundo logo logo. Enquanto a investigação começa a perder inúmeros agentes por medo de se tornarem vítimas, o detetive L decide se apresentar para os investigadores restantes, incluindo o pai de Light. Ao chegar ao quarto onde L estava hospedado, os investigadores estranham a aparência estranha do rapaz e a sua estranha alimentação à base de doces. Os investigadores logo se apresentam e rapidamente recebem um puxão de orelha de L que diz que se ele fosse o Kira, todos ali já estariam mortos. L os instrui que a partir daquele momento todos os investigadores passassem a usar nomes falsos. Ele revela que colocou os agentes
agentes que morreram para seguir as pessoas que eram os suspeitos de serem o Kira. Após a morte dos agentes, Ellie propõe colocar câmeras na casa dos suspeitos por um período de 7 dias, em que o principal suspeito do caso é o Light, pois o perfil jovem dele é o mesmo compatível com o de Kira. Light, ao chegar em casa, desconfia que alguém entrou no seu quarto porque um grafite que ele havia deixado nas dobradiças da porta estava quebrado. Logo desconfiado que agora estava sendo observado e sabendo que tinha se tornado o principal alvo das investigações, Light teria que planejar seus assassinatos de forma que não levante ainda mais suspeitas sobre ele. Dessa maneira, alguns dias se passam e as mortes continuam ocorrendo. Seu pai fica aliviado por um instante, só que Ellie diz que ainda é cedo para que Light deixe de ser suspeito, e isso só poderá ocorrer quando uma nova morte acontecer. Acontece que no último dia de investigação não aconteceu nenhuma morte, e com a suspeita sobre o jovem só aumentando, de maneira surpreendente uma nova vítima do Death Note aparece. A genialidade de Light é tanta que ele encontrou um ponto cego entre as câmeras e, usando um pacote de salgadinho, conseguiu escrever no Death Note. Agora sim, seu pai fica aliviado ao ter a certeza de que seu filho não é o Kira, afinal não tinha como ele ter matado porque estava sendo observado o tempo todo. Porém, ele ainda suspeita de Light, então o detetive recebe uma ligação inusitada de Naomi, a esposa do falecido Ray, dizendo que ela iria provar que Light realmente era o Kira. Então Naomi põe seu plano em prática, sequestrando Shiori, a namorada do Light. Naomi força com que a namorada de Light o chamasse para eles se encontrarem em uma galeria de arte. Light, sem desconfiar de nada, ao chegar lá fica assustado ao ver a sua namorada sequestrada por um erro que ele cometeu. Ele, por meio das câmeras de segurança do local, mostra pro pai de Light que ele veria seu filho sendo revelado o Kira. Naomi começa a gritar e manda que o jovem revele sua verdadeira identidade, mas Light nega, dizendo que ele não é o Kira. De repente, Naomi escuta as sirenes de viatura, o que rapidamente dá uma brecha para que Shiori se solte e corre na direção do seu namorado. Naomi, ao ver aquilo, atira na direção de Light, acertando sua namorada, fazendo com que a garota infelizmente falecesse. Deixe seu F nos comentários pela namorada do Light. Sem acreditar no que fez e totalmente arrependida, Naomi, num surto de pânico, resolve tirar a sua própria vida. Mais tarde, ao conversar com Ryuki, Light revela que tudo foi arquitetado por ele quando descobriu o nome verdadeiro da Naomi através de um envelope que possuía o símbolo de uma igreja. Depois de descobrir que ela era casada com Ray, ele foi até a igreja e lá ele descobriu o nome da mulher. Assim, ele fez as mortes da Naomi e da Shiori se encaixarem perfeitamente, deixando Ryuki admirado com tal façanha, pensando que Light não possuía limites. Novamente, Light pede ao seu pai para que possa entrar na investigação para prender o responsável pela morte da sua namorada. Dessa vez, quem permite Light entrar na investigação com um pedido de desculpas por desconfiar dele é o próprio L. No final, vemos uma moça sendo perseguida por um homem, dizendo que iria cumprir o desejo dela de morrer, só que simplesmente do nada o homem sofre uma parada cardíaca e outro Death Note cai do céu, nos revelando que não existe apenas um caderno. A continuação dessa história é no Death Note 2, que eu vou trazer assim que eu bater a meta de 10 mil likes, e se você quer a segunda parte, comenta a frase "eu quero". Agora vai começar a batalha de filmes. Eu vou dar 2 opções de filmes e você vota nos comentários dizendo se você quer a opção 1 ou 2. O primeiro filme se chama João e Maria, que foram abandonados pelos pais na sombria floresta e acabaram indo parar na casa de uma malvada bruxa. O trauma foi tão grande que quando cresceram eles se tornaram caçadores de bruxa. O filme número 2 se chama Assassination Classroom. Nela, um professor alienígena vai pagar 400 milhões de reais pro aluno que conseguir o destruir, só que se não conseguirem, ele vai destruir o planeta Terra. E aí, vai escolher a opção 1 ou 2? Comenta aí embaixo nos comentários.